vai começar a nossa palestra com o engenheiro João Armonda. A palavra é sua. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, professor. Agradeço estar aqui. É uma honra estar na nossa casa maquinzista. E agradeço aí os alunos, os colegas que também fazem parte dessa família. Logo, logo estamos se encontrando aí na nossa engenharia. E eu espero que a gente possa ter um momento bastante proveitoso, trazer informações novas para os colegas, para os alunos, de modo que venha auxiliar nesse caminho, que é um caminho que a gente vai seguir aí até o fim, né? Enquanto a gente puder exercer nossa engenharia com sabedoria, com honra, vamos lá, e dignificando e levando o nome do Mackenzie junto, porque não tem jeito, né? A gente leva essa missão. Então, mais uma vez agradeço o convite, é uma honra, e eu queria então começar a falar da Estaca Mega, reforço de fundação. Eu vou abrir aqui um pouquinho da nossa apresentação. E o que acontece com a Estaca Mega? A Estaca Mega ela é uma estaca que já tem mais de 100 anos no Brasil, tá? É uma estaca que veio essencialmente da Itália, ela tem uma história pelo mundo, pouca gente sabe, mas a Casa Branca, nos Estados Unidos, foi reforçada inteira com estacas Mega na década de 30 do século passado, obviamente. E no Brasil, ela já tem mais de 100 anos, mas ainda assim ela tem uma questão de ser muito pouco conhecida. É comum a gente encontrar colegas, sobretudo se sair de São Paulo, estado de São Paulo, for para outras partes do país, que não conhecem a Estaca Mega, e colegas com 10, 20 anos de formado que também nunca tiveram oportunidade de trabalhar. Então, torna a nossa missão de divulgar e falar um pouquinho da Estaca Mega um pouquinho mais especial. Então, por isso que eu acho que vai ser também proveitoso sob esse sentido. Por quê? Porque é uma estaca muito especial, acredito muito nela. É uma estaca que dá recursos na nossa engenharia únicos. E ela, inclusive, falando um pouquinho sobre o aspecto técnico, ela até 2008, ela não participava nem sequer da norma. Não existia a norma oficializada da Estaca Mega, como havia das demais estacas. Então, houve uma revisão da norma NBR 6122, em 2008. Nós tivemos a honra de poder participar das tratativas, das reuniões que falaram sobre a Estaca Mega, mas muito já se sabia dela e havia já alguns conceitos que foram colocados e pleiteados nessa norma. Tá? Então, em 2008, a gente tem a primeira norma de Estaca Mega. E a gente pôde, então, trazer um pouquinho dessa informação. Existem alguns trabalhos hoje documentados sobre Estaca Mega, trabalhos acadêmicos, apresentações hoje em congressos sobre Estaca Mega, que vão poder auxiliar ao aluno que quiser desenvolver um trabalho acadêmico ou estudar um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas ainda é um recurso escasso, né? Bem escasso hoje na nossa engenharia. Bom, e o que é a Estaca Mega, né? O que torna ela realmente uma estaca diferenciada, uma estaca única? O conceito da Estaca Mega está muito associado ao nome reforço de fundação. Então, provavelmente, quando a gente fala de reforço de fundação, quem conhece essa ferramenta vai pensar em Estaca Mega. E, sobretudo, quando você fala em Estaca Mega, você vai pensar em reforço de fundação. O nome Estaca Mega também, inclusive na norma, fala de estaca prensada. E, obviamente, vocês já vão entender o porquê desse nome, a razão da estaca ser prensada. Porque é uma estaca que, na sua essência, ela é usada, ela é cravada com um macaco hidráulico. O macaco hidráulico é um elemento para empurrar a estaca para o solo. Mas para ela empurrar a estaca para o solo, e essa estaca são segmentos, também é uma outra característica dessa estaca, são elementos pequenos, ou de concreto ou metálico, que são justapostos, como se fosse um Lego. A gente vai empurrando ele para baixo com o macaco. E o que usa de reação? Por isso o termo reação. A estrutura que tem em cima, normalmente a casa, o prédio, o que já houver de construção existente, ponte, o que for, que vai servir para reagir, para empurrar essa estaca. Eu vou agora mostrar para vocês uma animação simples que vai ajudar a gente a ilustrar um pouquinho esse processo. Eu vou parando e vou explicando um pouquinho mais para facilitar a visualização de vocês.
Mais para frente, nesse encontro nosso de hoje, eu vou trazer alguns cases, algumas situações onde a gente já pode aplicar a estaca mega. E é muito interessante esses cases, porque é nessas horas que você vai perceber que essa é uma ferramenta muito prática, muito útil para algumas situações. Situações essa do nosso cotidiano da engenharia civil. E certamente muitas coisas que nós vamos tentar mostrar para vocês hoje aqui são coisas que pouca gente também viu. É interessante dizer isso, tá? Ou seja, provavelmente quem conseguir absorver, né, desse contato, desse nosso encontro, vai poder levar algumas ferramentas que certamente ela vai se aplicar em algum momento na nossa construção. Pelo menos a gente acredita que sim, né? Vamos traduzir isso em alguns exemplos, mas primeiro eu vou mostrar para vocês essa animação para demonstrar como é que esse processo da estaca mega, o macaco hidráulico, o conjunto, então vou mostrar quais são os equipamentos envolvidos e como é que ela, de fato, acontece. E depois a gente vai diversificar um pouquinho mais. Então, vamos lá. Aqui a gente fez essa pequena ilustração de uma casa. Interessante dizer, porque num primeiro momento é comum as pessoas falarem, bom, estaca mega, a casa trincou, começou a aparecer trincas. As construções que demonstram fissuras ou trincas, elas estão dando algum sinal de patologia, vamos chamar assim, né? É comum a gente também fazer uma denominação para reforço de fundação, uma patologia de fundação. E por que isso? Porque ela normalmente decorre de alguma falha, aconteceu alguma coisa, seja no dimensionamento das fundações dessa construção, seja na execução dessas fundações da construção. Às vezes é pontual, foi uma estaca que deu problema, uma região que deu problema, uma região que tem um solo, uma característica de solo diferente, ou mesmo um acontecimento novo, uma adutora, um vazamento de água muito grande que mexeu nas condições desse solo e alterou essas condições para que a fundação ficasse comprometida. Então, os casos mais comuns de reforço de fundação estão associados a essa terminologia, patologia, houve uma falha, ou aconteceu alguma coisa, eu estou precisando reforçar esta fundação dessa construção. De novo, casa, prédio, ponte, o que for, né, na nossa construção civil. Então, dando continuidade nesse filminho, vocês vão ver aqui que a gente vai vir e vai ver por baixo. Então, acontece uma situação e aqui eu vou já mostrar para vocês. Esse é o que a gente demonstra como equipamento hidráulico. Vocês vão ver em outros filmes mais para frente que a gente vai poder também mostrar. O que constitui esse equipamento hidráulico? É uma central elétrica, então ela funciona na energia elétrica 220, mas ela tem uma bomba que ejeta óleo hidráulico com pressão que vai para o macaco. Vocês vão ver no próximo vídeo. É um equipamento pequeno, é um equipamento leve, relativamente leve, de fácil acesso, ou seja, comparado com os outros processos de fazer estaca, esse é um dos mais ágeis, que onde vai uma pessoa, a gente consegue executar uma estaca mega. Então, essa é uma das virtudes da estaca mega que diferencia ela de boa parte das estacas, que muitas vezes requer equipamentos de grande porte. Essa estaca não, ela é pequena, o equipamento é pequeno, os tubos são pequenos, e a gente vai falar um pouquinho desses tubos, dos elementos, até diferenciar um pouquinho o que é de concreto e o que é metálica. Mas vamos focar um pouquinho no processo executivo básico. O que é a estaca em si, um processo de execução da estaca mega. Então, aqui você tem esse conjunto, aqui tem a casa, e aqui eu vou dar continuidade. Olha só, aqui a gente já está dando uma demonstração desse macaco. O macaco recebe o óleo hidráulico daquela central, que aciona o pistão. O pistão vai empurrar para cima a casa, o prédio, o que for que tiver em cima, o muro, a ponte, e vai empurrar para baixo um elemento, um tubo. Esse tubo, que normalmente é o de concreto, é um tubo básico, ele tem 50 centímetros de altura e 25 de diâmetro. A metálica é um tubo de menor diâmetro, ele tem 10 a 15 centímetros, a altura 75. O que vai mudar de uma para outra? Essencialmente é o elemento que a gente está empurrando. Aí eu pergunto para vocês, poxa, João, então você fez um buraco por baixo, acessou, e aí você com o macaco vai empurrar a casa para cima e o tubo para baixo. Aí eu pergunto para vocês, é mais fácil eu empurrar um tubo para baixo ou levantar uma casa inteira?
A resposta básica é mais fácil empurrar este tubo para baixo do que levantar a casa. Por isso que a gente fala que é uma estaca de reação, está reagindo. O que eu aplico de força para cima, eu aplico de força para baixo. Só que, de novo, o solo mole, etc. Então, é mais fácil empurrar um elemento. Então, a gente cravou um elemento. Agora, a gente vai repetir, vai colocar um elemento em cima do outro. Agora já tem 2 elementos, depois 3 elementos, e a gente continua o processo. 1, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5, 6, 10, 15. E é essa sequência de colocar um tubo em cima do outro que vai constituindo e vai formando a estaca. A estaca é uma estaca, ela é constituída de elementos superpostos um ao outro, como se fosse uma pilha de livros, só que a gente vai empurrando. E cada vez que eu empurro 2, 3, 4, 5, o esforço para esse macaco é maior. Eu estou medindo. Isso é uma outra característica importantíssima da estaca mega que difere de todas as outras estacas. É a única estaca que a gente sabe a força de verdade dela. Todas as outras estacas, todas, estaca raiz, hélice contínua, tubulão, Strauss, broca, é um processo empírico que a gente pega fórmulas para tentar determinar aí em base na sondagem, mas é um processo empírico. O macaco hidráulico, ele constitui de você mandar o óleo através da bomba e você tem um manômetro. Esse manômetro vai medir a pressão desse óleo. E na hora que ela mede a pressão desse óleo e você tem a área do pistão, você tem a área e você tem pressão. Você já tem a força que está sendo aplicada nesse macaco aqui para empurrar um tubo, 2 tubos, 3 tubos para baixo. Depois 5, depois 10, quantos forem necessários. E o que determina um projeto ou a solução com uma estaca mega? Qual que é a capacidade de carga dessa estaca mega? A grosso modo, a gente tem trabalhado que a estaca de concreto ela aguenta até 40 toneladas. A metálica é um elemento muito mais rico, muito mais nobre e com muito mais capacidade. E hoje a gente tem trabalhado na mega metálica até 90 toneladas. Então você tem duas situações. Para cargas menores, a de concreto atende. Para cargas maiores, você eventualmente vai ter que trabalhar com a metálica. Então, situações que a gente já começa a diferir o tipo de tubo que você vai usar. Mas o processo executivo é o mesmo. É você ter um peso em cima, o macaco empurrando o peso para cima e o tubo para baixo. Enquanto for mais fácil empurrar o tubo para baixo, a estaca está sendo continuamente acrescida de comprimento, até chegar nessa carga limite. Então, João, a gente precisou de 10 tubos de concreto sucessivos e chegou em 40 toneladas. Eu parei a estaca, porque o limite dela de concreto é 40 toneladas. Mas também tem uma situação em que eu começo a levantar a casa. Opa, João, mas dá para levantar a casa? Dá. Só que, na verdade, não é que ela levanta, você começa a quebrar a casa, o apoio, o baldame, onde você está reagindo. Então, não é esse o objetivo, prejudicar a estrutura que está em cima. Agora, se a estrutura está começando a chegar nesse limite, né, começando a dar sinais de que ela vai começar a estaca, os tubos que estão para baixo não vão mais descer e a estrutura vai começar a subir, então chegamos nesse limite também da estrutura, e às vezes é menos carga. A estaca aguenta 40 toneladas, mas se a estrutura de cima, e eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, é muito leve ou muito frágil, o que vai limitar essa estaca também é o peso que está em cima. Então é um equilíbrio. A capacidade da estaca que vai para baixo, no caso concreto até 40 toneladas e metálica até 90, e o peso que está em cima. Se você tem um peso em cima de 20 toneladas, o que vai acontecer quando você estiver cravando? Você vai cravar com 10 toneladas, você está empurrando os tubos para baixo. Com 12 toneladas, você está empurrando os tubos para baixo. Com 18 toneladas, você está empurrando os tubos para baixo. Quando chegar nos 20, que é o que pesa em cima, né, você já não empurra mais os tubos para baixo. Você levanta, é mais fácil levantar a estrutura do que abaixar os tubos. Então, é importante entender este conceito executivo. Então, vou continuar aqui com a animação. E aí, o que acontece? Cheguei nesse ponto de final. A estaca chegou num solo bom, né? Vocês vão ver aqui que a camada de solo mudou, ela atingiu esse apoio.
Então, a estaca está lá com 10, 15 tubos. Como é que termina essa estaca? Agora, uma etapa importante também. A estaca ela é constituída, no final, um conjunto de peças que fazem parte da estaca. Então, logo em seguida que eu terminei de cravar a última estaca, começou a levantar a estrutura, eu paro a estaca, tiro o macaco e coloco esse elemento que a gente chama de cabeçote, um elemento de concreto pré-moldado também, tudo é fabricado pelo executor. Depois eu coloco o macaco nesse miolinho e empurro de novo a estrutura para cima e a estaca para baixo. Na hora que eu estou macaqueando, eu coloco as cunhas para apoiar nas laterais. Então, você vai ver que essas pecinhas aqui a gente chama de cunha e de cabeçote. A gente vai rever esse vídeo. Na verdade, isso aqui é uma rápida apresentação, mais para frente, nos exemplos, nos cases, que vai ficar mais fácil de vocês compreenderem, tá bom? Então, terminada uma estaca, a gente vai encunhar ela, como vocês vão ver nesse exemplo aqui. Uma vai encunhando. E a gente vai também determinar quantas estacas, quantos apoios são necessários num reforço de fundação. Isso a gente tem que avaliar, seja como projetista, seja como executor. Na engenharia, a gente vai ter que entender quantos apoios vão ser necessários numa estrutura que está com algum problema ou necessidade de um reforço maior. Mas vamos supor que nessa casa aqui a gente distribuiu 3 apoios. Eu faço uma comparação muito simplista, que nem uma mesa. Uma mesa muito comprida, ela precisa de mais pernas, né? Senão ela começa a fazer uma barriga no meio. A casa, às vezes, o olhar é a mesma coisa. Quantos pontos de apoio a gente vai ter que colocar na casa, em toda a sua geometria, para que ela fique apoiada? Vai depender também da patologia, muitas vezes, onde está fundando, onde não está fundando, e por aí vai. Então, essa é uma pequena animação e uma rápida ilustração de como é o conceito básico da estaca mega, tá? Seja ela de concreto, seja ela metálica. Mas nós vamos ainda olhar mais exemplos, isso vai cada vez mais ficar mais fácil de vocês compreenderem como é que é esse processo. Outra coisa interessante da gente falar da estaca mega é que ela é a única estaca que consegue entrar debaixo de uma estrutura. Como assim, João? Bom, se você tem uma estrutura que está precisando aumentar esforços, tem sido obras, por exemplo, que a gente tem uma casa de 2 andares, e agora eu vou colocar mais 3 andares nessa casa. Bom, você vai ter um acréscimo de dobro de peso nessa casa. E, nesse caso, você vai precisar reforçar a estrutura, verificar se a estrutura comporta esse dobro de peso agora, mas o mesmo vale para o raciocínio para as fundações. Será que a fundação que existe aguenta o dobro do peso? E aí, talvez você tenha que reforçar a casa. Então, não é necessariamente uma patologia, mas uma ampliação. Então, o que acontece na estaca mega? Ela é a única que entra debaixo de uma estrutura existente. Como vocês vão ver também, outra virtude dessa estaca é que é uma estaca que é silenciosa, a gente fala. Porque é um macaco elétrico, hidráulico, então não faz fumaça, não faz barulho, não vibra, não bate estaca. Outra característica dessa estaca é uma estaca que não tira solo, porque ela está empurrando os elementos dentro do solo, então não tem um solo desconfinado, como todos os outros processos, tubulão, hélice contínua, estaca raiz, Strauss, broca, são métodos de você abrir um buraco no solo e concretar esse buraco, na essência. Na hora que você abre um buraco, você desconfinou esse solo. Agora, as estacas pré-moldadas que são cravadas no solo, não. Você está empurrando um elemento dentro do solo sem desconfinar ele, o que diminui riscos, inclusive executivos. Não tem desbarrancamento, não tem erro na concretagem, desde que você olhe que os elementos pré-moldados estejam em qualidade. Isso você consegue fazer uma verificação visual, inclusive, o que torna mais fácil o acompanhamento e a verificação. Agora, vou mostrar para vocês... de novo, agora já através de fotos e também mais alguns vídeos, situações cotidianas da estaca mega, tá? A gente fala que é o arroz com feijão da estaca mega. Vocês vão perceber que a parte suja que a estaca mega tem é essa abertura de buraco para a gente acessar o baldame, acessar o apoio da casa, da construção, do prédio, da ponte. A gente tem que chegar por baixo dela. Então, a gente tem que abrir um buraco, como vocês viram na ilustração, na animação anterior. Esse buraco, normalmente, eu recomendo, eu falo, você tem que ter 1,5 m
vou colocar aqui. Tem 1,5 m de largura, 1,5 m de comprimento e 1,5 m de profundidade abaixo do baldame, do ponto de apoio. Vocês vão ver aqui, ó, o ponto de apoio. Olha o macaco aqui e olha o tubo de concreto. Então, é relativamente... Esse é o máximo da parte suja que a gente tem que abrir esse buraco. Quando é uma casa, vai tirar um pouco de terra, depois essa terra vai voltar. Vai ter um momento que você faz esse tipo de sujeira, que é a abertura do buraco, que a gente chama o poço de acesso, tá? Então, agora, vou mostrar mais um vídeo para vocês desse processo executivo. E reparem na velocidade do macaco. Ele empurrando o que a gente chama de lentamente a estrutura para cima, essa estrutura reagindo, empurrando para cima, e o macaco empurrando a estaca para baixo. E isso a gente vai empurrando e vai colocando calços complementares, de modo que o tubo inteiro vai ser empurrado, vai ser cravado no solo. Ele empurra inteirinho dentro do solo. Reparem também aqui, ó, o macaco. Esse é o conjunto acionado manualmente. Aqui tem uma bomba que acionado manualmente. Aqui a bomba que pressiona o óleo que passa pelas mangueiras de alta pressão que vão para o macaco. Esse macaco está aqui. Então, esse conjunto vem para cá. E é o tubo aqui já cravadinho. Terminou de cravar esse tubo aqui, a gente vai colocar outro tubo em cima dele e vai repetir o processo. E essa que é a beleza e a simplicidade do processo. Então, eu estou empurrando, acionando aqui. A gente tem que tirar a prumo desse tubo. A sequência do tubo é importante também, a colocação de tubo. E o que acontece aqui também é uma diferença da mega de concreto para a mega metálica. A mega de concreto são tubos justapostos, só um em cima do outro. E elas são feitas somente para compressão. É uma estaca que só serve para compressão. Porque como esse elemento é uma pilha de livro, de tubos, ela não tem nenhuma capacidade de esforços horizontais ou de tração. Então, para compressão, ela funciona. Qualquer situação diferente, não. Já a metálica, e eu vou falar para vocês e vou mostrar para vocês, ela é feita com rosca. Então, ela é interligada um elemento no outro. E aí ela pode trabalhar em algumas situações a flexão e a tração, o que também difere a estaca. Se você precisar de flexão ou tração, você vai ter que trabalhar com a metálica. Não é uma questão de outros fatores, mas é essa. Eu acho que assim já começa a dar para ter uma ideia do que então é o processo, ok? Eu vou agora passar esse slide e vou mostrar para vocês um caso simples, bem típico. Houve um desbarrancamento, a gente foi chamado um típico caso de obra emergencial ou patológica, a ponta da casa ficou suspensa, né, sem apoio, e aqui a gente já vem, ó, o macaco aqui. Ó, esse é um elemento que a gente usa para situações muito corriqueiras, de não ter nem baldame, uma estrutura muito frágil. A gente trabalha com uma viga baldame pré-moldada, que vai ajudar a distribuir os esforços de toda essa área de influência. Ó, e aqui a gente vai macaquear e vai cravar a estaca. Nessa outra foto, vocês vão poder ver que já está concluído nitidamente a casa que estava suspensa, agora ela está apoiada. Isso é uma foto que dá para ver a estaca, porque normalmente isso vai ficar tudo enterrado, né? Vai ficar oculto da gente, e depois vai se reaterrar. Mas dá para se ter ideia do apoio, da quantidade de apoios que a gente, às vezes, vai dimensionar. Outra coisa interessante, olha o tamanho do buraco. De novo, como eu falei, a gente às vezes tem que fazer um buraco mais profundo, porque o baldame também está mais profundo. Então, esse apoio é fundamental, é ele que vai determinar onde a gente vai reagir. E olha aqui já estamos trabalhando com uma mega metálica, tá? A gente normalmente marca estaca E12, né? Já deu para ver onde está o apoio. Houve toda essa escavação, aqui 1,60 m, 1,5 m, por 1,5 m, e uma profundidade um pouco maior. Aqui o terreno permite essa escavação em segurança, mas a gente também tem que verificar se essa escavação é segura para o funcionário poder entrar, tá? E, de novo, vamos descer o macaco, um funcionário em cima. E essa parte da escavação do buraco, normalmente, é a que leva mais tempo e dá mais trabalho. Tem muitas situações que a gente perde mais tempo fazendo esse poço de acesso do que a cravação da estaca em si. Uma ideia para vocês, tá? Normalmente, a gente crava 2 estacas por dia, por equipe. É uma referência. Ou seja, uma estaca de 15 metros,
cravada em 5 horas, 4 horas de trabalho, tá? Porque, como vocês viram nos macacos, é um processo relativamente lento de ir empurrando essa estaca para baixo. Aqui eu vou mostrar para vocês, acho que mais um vídeo. Vamos ver. A mega metálica. E olha lá, o macaco empurrando a estrutura para cima e o tubo para baixo. Equipe sempre com todos os EPIs, né? Todo esse cuidado. É um processo relativamente lento, porque se trata de estacas de 15 metros, você está cravando 1 centímetro a cada 5 segundos, então você faz uma média aí, né? Leva um tempo, depois você tem que descer o outro tubo, seguir vou colocar aqui de novo, com a sequência de tubos, e vai medindo, você vai marcando no relatório quantos tubos estão cravados. Isso também determina o comprimento da estaca e determina a carga da estaca. Então, no relatório, é importante a gente sempre ir anotando tubo a tubo. Então, tubo número 1, uma carga de 20 quilos. Tubo número 2, 30 quilos. Tubo número 3. A gente vai marcando e vai fazendo uma correlação de pressão, que automaticamente eu tenho a força com um manômetro, para o comprimento da estaca. Se eu tenho um tubo de 50 centímetros, eu tenho 10 tubos, eu sei que a estaca está com 5 metros, mais essa profundidade aqui que foi escavada. Então, vamos supor que escavou 1 metro e a estaca foi com 10 tubos para baixo, a estaca total tem 6 metros. Ou estacas com 20 tubos, 10 metros, e por aí vai. A gente vai ficar fácil de verificar, inclusive, o comprimento. Aqui, ó. A gente vai começar agora a apresentar, mostrar para vocês algumas situações diferentes. Então, as apresentações aqui que a gente trouxe para vocês é o conceito básico da estaca mega, uma estaca de reação, uma estaca de reforço. Mas pouca gente sabe, infelizmente, que a gente também tem o recurso de cravar por cima, sem fazer esse buraco, muitas vezes. Às vezes são situações de risco que não dá para escavar uma sapata de um prédio que está com problema. Ou uma situação que você quer fazer uma obra limpa. Isso aqui foi uma obra que a gente fez numa fábrica de insumo hospitalar. Então, era uma obra extremamente limpa. E olha só, aqui não faz fumaça, não faz sujeira, não faz ruído. O bloco foi feito, o reforço do pilar foi feito com essa incorporação metálica. E aqui a gente trabalha com tirantes acoplados no bloco, um perfil que é interligado nesses tirantes, e o macaco vai reagir contra esse tirante em cima da estaca. E depois a gente vai interligar. Nessa parte aqui ilustra o macaco reagindo com o perfil, com os tirantes, interligado na estrutura, e quando termina de cravar, a gente faz uma estrutura de ligação com a estrutura para poder finalizar essa estaca. Então, uma situação que a gente tem feito é o trabalho por cima. Muitas vezes obras que nem sempre a gente... Isso é um outro tabu, né? A estaca mega ficou muito associada só ao reforço de fundação. E a gente está desmistificando um pouco essa ferramenta. A estaca mega, e a gente vai mostrar mais alguns casos para vocês, ela é muito usada em engenharia de um modo geral, não é só patologia e só problema. Patologia e problema, ela vai ser uma grande solução. Na nossa cultura, o pessoal ainda usa muito estaca raiz. Mas a estaca raiz, primeiro que ela não vai entrar debaixo da estrutura. Você vai ter que fazer do lado e vai ter que fazer um elemento de incorporação. Segundo, que a estaca raiz faz com muita água, você fluidifica o solo. E outro ponto importante da estaca mega, que difere ele de todas as outras, que ela é a única estaca incorporada. O que é isso, João? É a única estaca, vamos relembrar a lei de Hooke, tensão, deformação. Sem deformação não há tensão. Qualquer estaca, tubulão, estaca raiz, hélice contínua, ela é feita, de novo, com um buraco, um concreto, uma armação, XYZ. Só que essa estaca ela vai ter que deformar para tensionar. Então, se você tem uma estaca hélice contínua de 100 toneladas ou de 50 toneladas, ela vai ter que deformar pelo menos 3, 4 centímetros para tensionar. Quando você vai fazer um prédio novo, uma casa nova, não tem problema, porque essa deformação ela se acomoda junto com a construção. Acontece instantaneamente no processo executivo e ninguém nota, não tem problema nenhum, não tem nenhum problema nisso. Já não vale para estruturas existentes. Então, quando você tem um prédio ou uma casa e você vai fazer um reforço de fundação,
Se você fizer com tubulão, hélice contínua, estaca raiz, qualquer outra, vai ter que deformar para tensionar. Então, você fala, aquela casa que teve uma patologia vai ter que deformar, afundar mais um pouquinho para tensionar a estaca nova. Mas na estaca mega não. Como ela é uma estaca macaqueada, empurrada para cima, ela entra sob tensão, como se fosse uma mola comprimida aqui encaixadinha ali. Essa tensão garante que você não precise deformar, uma deformação de segunda ordem, o que confere a ela uma qualidade a mais em relação às outras. E com isso a gente tem feito muita obra nova, que é uma série de casos que talvez vocês venham se encontrar com uma certa frequência nesse São Paulo, com tanto retrofit, obras, casarões que estão tirando pilares, prédios que estão ampliando, ou situações de arquitetura que precisa novas cargas. E a gente vai demonstrar um pouquinho isso para vocês. Ou seja, essa foi uma fábrica que eu demonstrei que houve uma acréscimo, uma fábrica em funcionamento, uma fábrica em Curitiba, que ela pegou em funcionamento e colocou um andar a mais. Então, o pilar reforçou, o bloco reforçou, a fundação reforçou. E a fábrica não parou de funcionar e dobrou de tamanho para cima, porque não tinha mais espaço horizontal. Então, essa estaca mega foi uma ótima solução, nesse caso, não como patologia, mas como uma obra de engenharia preventiva. Então, foi um caso bem interessante. Outro caso que a gente vai demonstrar aqui para vocês é de casas de alto padrão, região de Pinheiros, São Paulo inteiro, que os caras compram aquela casa antiga, tiram o pilar, tira a viga, tira tudo, porque o arquiteto mudou tudo, e aí onde você tinha 5 pilares, agora você só tem 2. Então, hoje o pessoal está adotando criar um pilar metálico, uma estrutura metálica, um reforço, e nós vamos reforçar essa fundação, esse pilar, de uma maneira muito rápida e muito consolidada, como eu falei. Vai entrar já sob tensão essa estaca. E normalmente entra em áreas de difícil acesso ao equipamento aqui, ao buraco. Pergunta se dá para entrar com equipamento de maior porte numa sala como essa, num espaço como esse. Dificilmente. Então, você já vai restringir as suas possibilidades. E essa é uma estaca extremamente confiável. A norma, inclusive, difere ela de todas as outras. Não é o João Armando falando. Todas as estacas, vocês vão ver na norma, tem um fator de segurança 2. O que significa dizer isso? Que se você tem uma carga de trabalho de 10, a estaca tem que aguentar 20. Se você tem uma carga de trabalho de 50, ela tem que aguentar 100. Se você tem uma estaca de 100, ela tem que aguentar 200. Por quê? Porque tem 1000 fatores que podem dar erro nessa estaca. O concreto, o cálculo empírico, a sondagem. Então, a norma abarca essas variações, colocando um fator de segurança que garanta a integridade do resultado final. Mas a estaca mega ela é tão confiável por toda a geotecnia que você está medindo a carga, você está medindo o comprimento da estaca muito facilmente, qualquer um consegue medir o comprimento da estaca. Você vê que não tem erro de concretagem, não tem erro de falha, ou seja, você está com um fator de segurança muito maior que todas as outras estacas. A norma reconhece isso. E ela trabalha com um fator de segurança 1,5. O que significa dizer que você vai pegar a mesma estaca, pilar de 10 toneladas, e em vez de ela precisar de 20, ela precisa de 15. Se você tem uma estaca de 50, em vez dela precisar de 100, ela precisa de 75. E uma estaca de 100, em vez de precisar de 200, precisa de 150. Mas como eu falei para vocês, o limite hoje da mega metálica é 90 toneladas. Então, a gente também vai limitar nesse momento para esse exemplo que eu citei agora, só tomando cuidado com relação a isso. E aqui, então, a gente tem uma obra que está sendo muito comum para a gente hoje em dia, que é o retrofit. Obras de mudança da estrutura, uma nova aplicação, um novo tipo de uso. E a mega tem se aplicado muito, porque todo o resto da casa já deformou. Agora, esse pilar aqui não deformou ainda. Então, quando eu entro aqui embaixo, empurrando isso aqui para cima, eu já uniformizei as deformações. E isso é uma característica que eu falo para muito colega, com muitos anos de experiência, muitos anos de engenharia, e a pessoa só se dá conta disso quando eu explico. Então, é interessante ter essa informação. Vamos lá, próximo exemplo. Uma outra aplicação, a gente criou uma situação de difícil acesso de profundidade, a gente criou uma mísula metálica que vai comportar a reação e vai transferir a carga. Houve aqui uma escavação, não dava para escavar muito mais, porque essa profundidade ia para um lugar que a gente não ia conseguir fazer o acesso. Então, aqui só para trazer um exemplo para vocês, que também dá para fazer um elemento estrutural que incorpore
Olha essa primeira foto, o conjunto, o equipamento, o funcionário aqui acionando o macaco hidráulico vem aqui o óleo, e aqui está o macaco, o outro funcionário posicionando os tubos, as cunhas e o macaco empurrando para baixo. Bom, e aí tem a parte mais desafiadora do nosso trabalho, né? Lembrando que a gente ainda é, de fato, um engenheiro, uma área de patologia. E eu brinco muitas vezes que a gente é pronto-socorro bombeiro em obras emergenciais. Eu vou trazer agora alguns exemplos de obras emergenciais que também acontecem. Em que situações? Obras de algum risco maior, né? Aqui, vocês vão perceber que houve um desmoronamento do muro. Rompeu o muro e a casa ficou no ar. O que acontece? A reforça foi chamada, montou o andaime e trabalhou. Entrou debaixo do apoio e começou a criar. Aqui tem que ser metálica, porque esse trecho livre vai funcionar como pilar. E só o tubo de aço interligado vai ter essa condição. E ela entra aqui para baixo como fundação. Então, vocês vão ver quantos apoios a gente precisou nessa construção. A gente precisou de 1, 2, 3, que era o mínimo para a gente para criar um apoio para essa construção que desse um mínimo de segurança para depois vir fazer o muro. Então, esforços verticais, a gente combate com esforços verticais. Esforços horizontais, que é o problema do muro, solo grampeado ou outras técnicas de contenção, vão ser necessárias para segurar o muro que caiu, mas agora ainda tem esse outro talude para segurar. Então, esse é um exemplo de obra. Vou mostrar agora outras fotos. Mesma coisa aqui, olha, essa é uma ruptura, uma obra muito interessante que a gente foi chamado. O telefone meu tocou às 7 da manhã e às 7h30 eu estava na obra, uma obra na Zona Norte de uma construtora. Eles fizeram uma escavação que foi inadequada, foi imprudente, enfim, etc e tal. Houve uma falha. Rompeu, aqui você vai ver os escombros todos, todo mundo isolou a casa, enfim, mas a casa não caiu, ficou lá penduradinha, né? A reforça entrou, montou um andaime e começou a estaquear. Depois que a gente faz as estacas, o fator de segurança aumenta uma barbaridade, a gente tira a casa de risco. Nesse primeiro momento, eu brinco que eu falo assim, olha, que nem o paciente que chegou no pronto-socorro com um acidente sério, 5 tiros no peito, um infarto, a gente tem que atender rapidamente. Esse exemplo dessa obra, eu entrei, fui às 7h30, fui chamada às 7, às 11 horas já tinha uma equipe nossa trabalhando, em 3 dias a gente já tinha feito essas 4 estacas, a gente já pôde liberar a casa, vamos dizer assim, até de certa forma para uso, né? Obra emergencial. Aí fala, pô, João, mas não tem risco? Eu falei, tem risco. Assim como o bombeiro tem risco de entrar num lugar com incêndio, mas o que acontece? Nós temos, assim como o bombeiro tem equipamentos corretos para enfrentar o fogo, é treinado, sabe como entrar, tem a técnica certa. Ainda assim, ele tem que ser cauteloso, né? Pode acontecer um acidente com o próprio bombeiro. Conosco não é muito diferente, a gente vai avaliar como é que está essa estrutura, a gente vai avaliar pontos de segurança, a gente vai avaliar todos os EPIs, a gente vai avaliar toda a maneira de poder chegar nessa casa, nesse trabalho e dar a segurança que ela precisa. Até hoje a gente conseguiu com grande sucesso todas essas obras que a gente foi chamado. Aqui mais um exemplo. Os muros, o pessoal subestima muito o muro. A reforça, meu trabalho consiste em ver muita patologia. Nesses 25 anos eu já vi muita coisa. Eu diria que hoje a gente executa 70 obras por ano e faz 350 orçamentos. Há 25 anos, desses 350, eu diria que uns 70, 80 por ano são patologias. Desses 70, uns 2 ou 3 são preocupantes por ano. Muros que caem. Todo mundo já deve ter ouvido falar, muro que cai, casa que fica pendurada ou obras que deram algum problema mais sério. Acontece e é normal a gente ser chamado para tentar resolver isso. Aqui mais um exemplo, e como eu falei para vocês, aqui vocês já vão ver que o trabalho de muro também já foi feito também. Foi feito solo grampeado com concreto projetado, que é um tema que talvez vocês já tenham ouvido, bem interessante também, uma outra técnica para contenção. Agora eu vou trazer para vocês uma coisa que é interessante também, que tem sido uma dinâmica que a gente tem mudado um pouco a cultura, que é a obra preventiva. Como assim, João? Poxa, a gente já sabe que escavação é normal hoje em dia nas obras, querem fazer um subsolo, 2, 3, 4. As pessoas fazem a subsolo e não dão a devida atenção para a sua vizinhança. E é a vizinhança que vai ficar no risco de ter um solapamento, um acidente. Então,
Essa foi uma obra que a gente fez aqui em Pinheiros, em que a gente sabia que esse terreno tinha essa construção, e essa construção muito frágil. Já tinha até sinais de trinca, como vocês vão notar aqui, e a gente, o executor queria aproveitar 100% do terreno. Afinal de contas, o empreendimento, cada centímetro vale muito dinheiro, ele não quer perder nada. E aqui é um solo, uma argila orgânica. Nós entramos com a única solução, ninguém mais estava muito confortável de estar nessa solução, e a gente falou, olha, aqui tem que ser uma estaca mega metálica a cada 1,5 metro, vão dar 20 estacas mega metálicas, 20 estacas mega metálicas vão dar lá um investimento de vocês lá de 300 mil reais. O cara fez uma conta rápida e falou assim, poxa, João, mas se eu fizer esses 300 mil reais, eu vou ganhar 60 metros quadrados de área que eu teria que perder na lateral, 60 metros quadrados a 5 mil reais no metro quadrado, 300 mil reais, parará, mais o valor das vagas que eu vou ganhar. Moral da história, ele percebeu rapidamente que ele estava economizando quase 500 mil reais no empreendimento. Então, foi um bom negócio para ele, ele rapidamente concordou com a solução, e de fato assim foi feito. Então, a gente tem feito reforço preventivo de divisa, antes de dar problema, antes de ter uma obra embargada, antes de dar um problema, você vem e segura a tua divisa, o teu vizinho, e depois você escava com segurança. Isso tem sido uma dinâmica cada vez mais comum hoje em dia. Vamos lá, aqui está. Vou passar mais um exemplo disso. E agora, uma outra situação que a gente também tem sido chamado, e essa pouca gente também conhece, piso industrial. O piso industrial que também precisa, às vezes está com alguma patologia, vai ter uma sobrecarga, um galpão, um supermercado que vai ter um novo uso, está sendo muito comum isso. E você precisa reforçar todo um piso industrial. O que se fazia até pouco tempo atrás? Quebra todo o piso, estaqueia todo o piso e refaz todo o piso. Custo para quebrar, custo para fazer as estacas, custo para refazer o piso. Se você já tem um piso existente, vamos tentar ver se essa função, esse trabalho consegue aguentar o reforço de fundação e as cargas estão compatíveis. Fora que a gente tem visto, como engenharia, uma baita solução, porque isso otimiza o tempo. E muitas vezes não para o uso da fábrica, não para o uso do supermercado, não para o uso de lugar nenhum, que é um ótimo chamariz para um empreendimento. Imagina você tem uma fábrica que está funcionando, você tem que parar 2 meses para fazer essa intervenção. É 2 meses que a fábrica vai estar inoperante. Quanto ela vai deixar de ganhar dinheiro inoperante? Enquanto que o trabalho que a gente tem desenvolvido, a gente faz com a fábrica em funcionamento, com o supermercado em funcionamento. E, de novo, a gente vai repetir aquele processo de atirantar o piso e cravar com ele. De novo, estaca mega, reação. O que a gente tem que pensar como engenharia é criar novas soluções, e é o que a gente tem feito nesses tempos. Aqui uma obra bonita, até viralizou essa foto, a capela ficou no ar, uma obra também de retrofit, grande escavação, uma obra que está acontecendo em São Paulo. E a reforça foi chamada porque deu uma patologia, num dado momento, precisou de um reforço, vocês vão ver nessa sequência. E olha só, a estaca mega metálica trabalhando como um pilar nesse trecho, o encunhamento, depois foi feito o envelopamento, para esse trecho livre. Então, ela tem algumas características que tornam essa estaca também muito interessante. Aqui, essa é uma obra que também foi um case muito bacana. Foi um empreendimento que tinha 2 casas tombadas, patrimônio histórico, da década de 30, isso e aquilo, que impediam um uso diferente do terreno sem que mexesse nessa casa. Você pode usar o terreno, mas não pode mexer nessas 2 casas. O investidor, o empreendedor, comprou esse terreno pela metade do preço, porque é um terreno que estava basicamente micado por conta dessas casas, não podia fazer prédio nem nada, mas ele viu uma oportunidade de construir um prédio a partir dos fundos desse terreno, mas para isso, para viabilizar, ele tinha que fazer todas as garagens, 3 subsolos debaixo dessas 2 casas. Com isso, a gente desenvolveu um projeto, trabalhamos com os colegas projetistas, de trabalhar, foram mais de 150 mega metálica injetada, para que as casas ficassem como num palafita, apoiado 100% nas nossas estacas. Vocês vão ver a estaca 55, ela embutiu lá, essas casas eram sapatas corridas, a gente embutiu essas estacas na sapata, reagiu, empurrou a casa para cima, empurrou a estaca para baixo. A estaca tinha que ter um comprimento mínimo necessário, porque haveriam 3 subsolos, 9 metros de escavação, então a estaca tinha que ter pelo menos 15 metros, isso também foi um desafio na execução, e assim se sucedeu. O empreendedor avaliou quanto era o investimento nas estacas, na época lá quase 2 milhões,
Ele comprou o terreno por 5, quando na verdade o vizinho, igualzinho, que não tinha um impedimento, valia 12, ou seja, ele economizou 7, num custo equivalente. Ele gastou 2 milhões na estaca, gastou mais 2 na escavação e ainda economizou 3 milhões para um terreno que valorizou essas casas e ficou lindo. Aqui vocês vão ver, nessa slide seguinte, a casa já no ar, já apoiada nas nossas estacas, e aqui no segundo subsolo. As casas já no segundo subsolo, 30% dessas estacas foram incorporadas nos pilares, e o restante foi retirado depois que foi feita a laje, que foi feita a transferência de toda a estrutura. Ou seja, 70% das estacas eram provisórias. Para quê? Para que se pudesse fazer toda a obra. E não houve nenhuma fissura, nenhuma deformação nessas casas. Então, a gente procurou aqui trazer desde o básico, desde o cotidiano, essencialmente as nossas, o reforço de fundação que vocês vão encontrar por aí, vai ser de casa, vai ser de predinho, coisa de patologia. Então, altamente a estaca mega vai ser em situações como essa, mas a gente está vendo que cada vez mais a engenharia está se antecipando a patologias, se prevenindo. E, sobretudo, o reuso de construções existentes, cada vez mais frequente na nossa engenharia. Então, retrofit e ampliação de prédios, a gente fez um INCOR, 2 prédios que teve ampliação de 3 andares e que, obviamente, teve que se ampliar a fundação também. Espero que com essas informações todas, né, que a gente pôde compartilhar com vocês, tenha dado uma ideia geral do que é estaca mega, tenha dado uma possibilidade de vocês entenderem como é que ela pode ser usada, não só como patologia, não só como problema, mas como engenharia de um modo geral. E aí a gente fica agora à disposição aí para que vocês possam trazer suas dúvidas e, enfim, que a gente possa ir caminhando aí agora para a etapa final. Professor? Parabéns aí ao engenheiro João Armando pela excelente palestra, foi muito didática aí para os nossos alunos, né, entender um pouco melhor sobre as estacas mega, porque, como você bem comentou, existem até alguns, entre aspas, alguns preconceitos, alguns paradigmas que não são muito corretos, na verdade, a respeito delas, né? E você mostrou uma visão assim muito boa, acho que para todos os nossos alunos, até chamando a atenção que não é só reforço de fundação, você elencou um monte de utilizações diferentes, eu inclusive marquei todas aqui, que chama a atenção, porque, por exemplo, esse aspecto que você comentou da retrofit, de reutilização de construções mais antigas, aquele caso que você mostrou lá, que foi daquele empreendimento gigantesco no antigo Hospital Matarazzo, não é isso? Que a capela praticamente ficou pendurada ali. Aquilo lá é um case famoso mesmo, ali, né? Correu, acho que Brasil afora. E fora o aspecto que você também comentou, muito importante, de quando as casas sofrem efeito de escorregamentos, infelizmente, né? As nossas bairros aqui na cidade de São Paulo, ou em qualquer outra cidade, que são em regiões mais acidentadas, né? Eu, por exemplo, moro na Vila Madalena, não preciso falar muito, é uma região super acidentada, né? Então, às vezes, pode haver problemas durante mesmo a escavação de subsolos, de eventualmente instabilizar construções antigas vizinhas. Parabéns aí ao engenheiro João Armando, muito bem didática aí a sua apresentação, muito boa, muito bem ilustrada. Então, eu vou entrar com algumas perguntas aí que a gente ainda tem em torno de uns 18 minutos, mais ou menos. A primeira pergunta então, que apareceu, vou procurar aí, ver se a gente consegue responder todas, de um dos alunos. Ele pergunta se existe algum material que vai entre cada segmento, né, como uma cola para ligação. Estou dando um aspecto, trocando algumas palavras tecnicamente, mas é uma pergunta interessante. Ótimo, é isso mesmo. A metálica é um elemento rosqueado, interliga. Então, você rosqueia um tubo no outro. Então, é macho ou fêmea. Já garante, eu brinco que é a prova de peão, porque ou rosqueia ou não rosqueia. Antigamente fazia-se soldado, o pessoal soldava um elemento no outro. Só que isso caiu em desuso, porque a perda de qualidade, a fora de prumo. Tem um artigo nosso publicado, um CF antigo, que fala exatamente, desde então, nos últimos 20 anos,
praticamente só se trabalha com rosqueado. Então, a metálica tem essa função de interligação entre um elemento e outro. E a de concreto, como eu falei, não tem. Ela está no espaço confinado do solo, porque ela está entrando nesse solo confinado, sai do solo que ele vai entrando, e é um tubo em cima do outro. Não tem nenhuma cola, nenhum elemento para essa função. Perfeito, obrigado aí pela resposta. Então, de onde a gente conclui que naqueles casos em que você precisa ganhar vão livres, só com metálicas, né? Não há outro jeito, não é isso? Porque você Eu pode, hoje em dia faço para alturas grandes, né? Você pode correr riscos, né? Se for. eu faço uma analogia muito simples, às vezes, para o leigo, não é o caso entre colegas, mas para o leigo, muitas vezes, quando a gente é chamado, que eu falo assim, a estaca mega metálica é para estaca mega de concreto, assim como a ressonância magnética é para o raio-x. O que difere? A estaca mega metálica faz tudo o que a de concreto faz, só que faz melhor. Ela aguenta mais carga, ela é interligada, ela vai em profundidades maiores, ela faz tudo o que a de concreto faz melhor. Só que ela é bem mais cara, ela é quase o dobro do preço. O raio-x é a mesma coisa. A ressonância magnética faz tudo o que o raio-x faz. Mostra onde o osso quebrou em 3D, lindo e maravilhoso. Aí, por que existe raio-x ainda? Porque o raio-x é metade do preço da ressonância. Quando quebrar osso, você vai fazer raio-x, que é mais barato e funciona. Até hoje funciona. Tem mais de 100 anos e funciona. Só que quando você romper ligamento, romper um tecido, precisar de um outro diagnóstico, não adianta fazer raio-x. Ele não vai servir para nada. Então, tem algumas situações que tem que ser a mega metálica, não é preço. Agora, quando a de concreto fizer, você faz a de concreto que ela é mais baratinha. Basicamente é isso. Não, perfeito. E por sinal, parabéns pela analogia com a medicina, e muito boa, ficou bem clara. O outro aluno fez uma pergunta que acho que é também bastante pertinente: se existe o risco do desalinhamento, né, quando elas estão sendo cravadas. Existe, né? Existem outros riscos, mas eu diria que esses riscos estão mais atrelados ao mau executor, ao mau procedimento. Porque na sequência executiva você tem que tomar cuidado do alinhamento, da posição da peça, da integridade da peça. Os equipamentos têm que ser aferidos. Não adianta você colocar um manômetro que não tem aferição. É que nem tá um carro que tem um velocímetro quebrado. Você não sabe que velocidade você está, você não tem como medir. Isso não é engenharia. Então a gente tem que ser muito cuidadoso. Até para fritar ovo você tem que fazer direitinho. Se errar, você vai errar o ovo, né? Vale também para a execução da estaca. Qualquer estaca, a gente tem uma sequência executiva cuidadosa e técnica, né? Ah, perfeito, muito bom. Aqui tem uma outra pergunta aí bastante interessante também, que o aluno diz algo no seguinte sentido: mostrou que foram uma série de casos demonstrados para obras de casas, né? É claro, excetuando-se o Hospital Matarazzo ou aquele lá dos subsolos. Aí ele pergunta se pode fazer reforço de grandes prédios, porque ele mora em Santos, que nós conhecemos pelos prédios. Ótimo, ótimo. O Santos é um ótimo exemplo. Né? Eu vou fazer um convite para quem se interessar em aprofundar o assunto. Obviamente, a gente fica limitado com o tempo, com tudo mais, mas a gente tem um Instagram e a gente tem um site da nossa empresa e que lá tem vários cases, muito mais cases do que eu pude trazer hoje para cá, para quem se interessar, e são explicativos. Mas por que eu estou falando isso? Que nosso site tem um artigo que nós publicamos há 20 anos atrás, que é um prédio em Cubatão, que a gente renivelou. Eu não quis trazer hoje, porque acho que ia ser demais, mas só esse ano a Reforça renivelou 4 prédios. Inclusive, um desses 4 será amanhã, em São Luís do Paraitinga. É um prédio da CDHU que a gente está renivelando. É um serviço muito técnico, muito delicado e cada vez mais frequente esse tipo de solução. Mas, de novo, é uma engenharia para ver custos, porque foi feito um caso famoso, um uso famoso, Manzoni, lá no Santos, que renivelou. Mas Isso. lá foi muito mais uma solução estrutural Isso, que foi do professor Maffei. É isso, do professor Maffei. No edifício Núncio Malzoni. Núncio Malzoni. O Núncio Malzoni foi uma solução de renivelamento de um prédio. Então, é possível, tem cases, mas, de novo, a engenharia é custo-benefício. Quer dizer, o Núncio, o cara que o apartamento valia 200, o cara teve que colocar mais 200 lá para viabilizar. Então, é complicado muitas vezes. A engenharia, a gente tem que também sempre
caminhar nessa relação de viabilidade econômica. Muito bom. Inclusive, uma dos alunos pediu o Instagram da Reforça e, gentilmente, a professora Camila já passou para os alunos. Camila Seco, tá bom? A esposa Tá ótimo. do Daniel. Bom, uma outra pergunta aqui. Um outro aluno também é interessante, que ele está perguntando se é possível utilizar, né, como reforço, enfim, se a fundação for subaquática, se a gente consegue trabalhar abaixo do... Sim, a estaca, ela trabalha dentro do solo saturado, submerso, sem problema nenhum. O processo executivo que eu tenho que estar, onde o funcionário está, que ele não está. Até hoje a gente não fez um funcionário com escafandro, né? Seria uma obra inédita. Mas, a princípio, o macaco hidráulico, o equipamento pode ficar fora e o macaco debaixo d'água. Nunca precisamos entrar nesse ponto. A água, mesmo em terrenos com a água praticamente à flor da pele, né, na superfície, a gente faz um bombeamento localizado, né, para pelo menos permitir que ali onde a gente está cravando esteja seco, né? Perfeito. Mas não é raro também a gente pegar em que a água está florando, o cara está com 2 palmos de água ali na bota praticamente. Isso também acontece com uma certa frequência. Agora, a estaca para baixo, tanto faz se é com água ou sem água, ela vai ser enterrada e ela está empurrando o solo saturado, ou se não é saturado, não difere. Perfeito. A grande, digamos, dificuldade aí seria, né, engenheiro Jorma, a instalação e o acesso para poder colocar o macaco e todos os apoios, né? E eu lembro, como a gente citou alguns exemplos, que a gente pode cravar por cima, muitas vezes, né? Aquela situação de atirantamento. Então, já aconteceu também de ser esse prédio de Cubatão, esse case daqui a gente nivelou, aquelas imagens a gente trabalhou por cima da sapata. Então, mesmo logo abaixo ser água, não tinha problema nenhum, porque a gente estava cravando por cima. Porque a sua carga de reação vai toda para os tirantes, né? Perfeito. E que transfere para a estrutura. No fundo, é uma transição, é um elemento de transição. Não, perfeito. Aí tem uma outra pergunta aqui do seu colega Tiago Carmona. Olha só, ele está lecionando hoje, né, conosco aqui na Escola de Engenharia. Ele está perguntando se é possível, né, executar, deu os parabéns, né, a sua palestra, e está perguntando se é possível executar estaca sobre blocos de fundação. E como fica a questão das excentricidades no momento da aplicação das cargas, que é delicada, né? Ótimo. Como vai, meu amigo Tiaguinho, tudo bom? Bom, as excentricidades, elas, de um modo geral, elas devem ser verificadas pelos colegas projetistas ou engenheiros que estão envolvidos nas obras, que elas podem acontecer. Mas a estaca mega, ela tem uma característica muitíssimo interessante também. Ela é muito prática, ela é muito artesanal, eu diria. Então, o processo executivo, ele também, inclusive, torna uma coisa muito peculiar da equipe, do funcionário que está lá, sentir como a estrutura está reagindo. Então, aquilo que muitas vezes a gente, num conceito, acha que vai gerar excentricidade, pode não gerar na prática. E a recíproca também é verdadeira. Às vezes a gente não antevê uma excentricidade e na hora que a gente está aplicando carga, acontece da estrutura deslocar. Um exemplo prático, imagina uma situação que você imagina que tem 4 estacas num bloco, só que você não sabe que ocultamente o cara errou e não executou 2. Está lá. Falta 2 e ninguém sabe, porque está oculta, está debaixo da terra. E quando você vai aplicar o macaco, aquelas 2 que deveriam estar lá não estão lá. E aí? O que vai acontecer? Esse bloco vai mexer. Então, pode acontecer os 2 casos. O que é importante é a gente ter uma execução muito cuidadosa nos processos, sentir como a estrutura está reagindo e, eventualmente, trabalhar. Agora, tem coisas que são muito óbvias, né? Você tem uma alavanca, um deslocamento, uma excentricidade muito grande, provavelmente não vai ser viável esse processo. Você vai ter que imaginar um processo de equilíbrio de tensões, de cargas, para poder chegar nessa equação. Perfeito. Porque aí você vai acabar tendo flexo-compressão, uma série de... perfeito. Obrigado. Bom, outra pergunta, nós ainda temos aí alguns minutos, vamos aproveitá-los aí ao máximo. Temos 7 minutos ainda. O outro aluno perguntou aí se, no caso de estacas mega temporárias, se é possível o reaproveitamento da estaca após sua remoção do segmento. Olha, é uma situação muito atípica. A obra que essa última que eu citei, que 70% foi removido, ou a construtora nos ofereceu os tubos depois, mas
estava tão comprimido o elemento um no outro, com a injeção, que praticamente foi impossível reaproveitar o material, tá? Em suma. Os tubos de concreto, se você escavar, tem chance grande de você reaproveitar, mas são situações tão atípicas de você escavar, fazer uma estaca e depois escavar para reaproveitar, que você fala, bom... E às vezes o custo de você desmontar e carregar quase fica equivalente ao material. Então, situações como essa, não me lembro de ter reaproveitado o material. Não, perfeito. Inclusive, o mesmo aluno, ele até replicou a pergunta para metálicos, e inclusive você já nos respondeu. E aí tem uma outra pergunta também, que essa, inclusive, acho que você já citou na sua apresentação, mas vamos lá. A aluna pergunta, se caso não haja baldrame, se é possível estaquear sobre tijolos. Você mostrou, né? Isso, vale relembrar, a gente reforça até essas dúvidas. Aqui o importante, professor Paulo, é reforçar. Então, se tiver dúvida, a gente reforça. A dúvida não tem problema nenhum. Sim, existe uma peça pré-moldada. Está fazendo um trocadilho aí, gostei. Tá certo. A gente existe uma peça pré-moldada que vai fazer esse papel de bandeja. Então, também tem na apresentação e nos cases que a gente demonstra. Não é raro para obras de vizinhança, como você citou Vila Madalena, que também é meu bairro, é muito frequente aquelas casinhas da década de 50, década de 40, muito simplesinhas, que muitas vezes você vai abrir e você vai descobrir que tem um tijolo já até meio corroído, meio pela umedecido, ele perde carga, é muito frágil. E nessas obras de fragilidade, a gente também tem que ser muito cuidadoso no processo, porque eu brinco que o problema não está para baixo, o problema está para cima. Então, é um outro desafio. É verdade. Muito bom, obrigado. E aqui tem uma outra pergunta, acho que nós vamos provavelmente caminhar para... Acho que é a última pergunta. Aqui a pergunta foi feita da seguinte maneira: se é comum e viável a utilização de estacas mega na fundação de um prédio para analisar como o solo irá se comportar. Estou imaginando que o aluno perguntou só para, talvez, meio que pré-ensaiar. Não sei se foi essa a intenção do aluno. Olha, como ensaio, eu diria que é pouco provável, tá? A gente já fez confirmação, a gente pegou uma caixa d'água no interior uma vez, que já tinha algumas estacas existentes, houve um erro de execução, porque eles erraram a interpretação de sondagem, a estaca era para ter 15 metros e ficou com 10. E aí a gente fez um reforço complementar, sem perder as estacas existentes, que a ideia seria descartar tudo. Mas eu falei, olha, em vez de descartar tudo, vamos ver quanto que elas estão aguentando e vamos completar com o que falta. Então, o projeto era aquelas estacas de 10 metros, a gente recravou elas, então cortou, pôs o macaco e repassou só para verificar qual que seria a capacidade de carga dela de uma maneira simples e rápida. Verificamos que ela tinha que ter 50 toneladas no projeto e na prática ela tinha 35. Então, o que a gente dimensionou? Os 15 que faltava pelo número de estacas, a gente completou com estacas mega. Então, assim, isso também é engenharia, né? A gente tentou adequar aquilo que a gente tinha de ferramenta à mão para uma situação atípica. Agora, está sendo muito comum, infelizmente, erros executivos e erros de dimensionamento, e a gente está sendo chamado para diversas obras onde verificou-se que algumas estacas do empreendimento, ou muitas vezes muitas, houve uma falha. E o empreendimento já está na metade, já está na terceira laje. Você não tem como voltar lá com a hélice contínua, você já não tem mais voltar com estacais. E aí, de novo, entra a estaca mega como uma ótima solução para não parar o empreendimento e você só incorporar aquilo que faltou, né, em termos de projeto, em termos de execução. E ainda tiveram a chance, pelo menos, de diagnosticar o problema enquanto a obra estava em andamento. Porque muitas vezes o problema só vai aparecer depois de alguns anos, o que é mais grave sobre um aspecto de custo, de intervenção. Perfeito. Olha, muito bom. Conseguimos atender a todas as perguntas feitas pelos alunos e conseguimos também, né, cumprir o nosso tempo, né? A gente gostaria até de ficar um pouco mais aqui, mas nós estamos com 2 minutos somente. Então, eu queria agradecer muito ao engenheiro João Armando, foi muito didática, muito ilustrativa, assim, muito produtiva a sua fala da palestra inteira, para um tema que ele vamos dizer, é específico e nem sempre é muito bem compreendido, essa gama de utilizações, né? Ao longo da sua apresentação, você mostrou muito bem como esse leque pode ser maior do que o reforço propriamente dito, né?
Então, parabéns aí pela sua apresentação, agradecemos muito aí em nome da Escola de Engenharia, né? Então, nada como ver como é que é, voltando a casa, né? Um maquinista, e obrigado mesmo, é muito, muito boa, engenheiro João Armando. Depois você receberá por e-mail um certificado da sua participação no nosso evento aqui, tá bom? Muito Mais obrigado uma aí, vez eu viu? agradeço muito, foi uma honra, é uma honra estar aqui na Casa Maquinzista, entre maquinzistas. Espero que realmente possa ter ajudado aí todos os colegas, alunos que ouviram, os professores, enfim. E a gente repete, a gente fica aberto aqui. O professor Alberto a professora Camila já visto, a gente está sempre aberto para esclarecer dúvidas dos alunos, dos colegas. Praticamente todo semestre tem dois grupos de TCC que procura a gente para trazer cases. A Uhum. gente tem um papel aí realmente de trazer essa contribuição para a coletividade. E se for no Mackenzie, então, gente, é um prazer enorme. Mais uma vez, muito obrigado, uma honra, professor. Os Ah, professores, um abraço grande, que não. continue um sucesso essa semana de engenharia. Não, nós é que agradecemos aí a sua palestra aí, você teve aí uma audiência muito boa aí de quase 190 alunos aí, parabéns aí, tá muito boa a sua Obrigado. apresentação, tá bom? Obrigado aí, até uma próxima oportunidade aí. Obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado, eu. Até Boa logo. noite e um Boa noite. abraço aos alunos também. Um abraço a todos. Então, pessoal, eu agradeço tudo aí. Muito bacana ver o maquinzista falar, ainda mais de uma turma tão especial de 100 anos, né? É uma turma um pouco fora do comum isso, né? Tá? Muito bacana mesmo, tá? E agradeço os alunos todos que estão saindo aí, né? Gostaram, os comentários foram muito bons, gostaram muito da palestra. Então, eu vou encerrar, que daqui a pouco o pessoal vai usar essa plataforma também, tá? Para a próxima, né? Uhum. Isso. Tá ok, então. Tá, prazer em conhecê-lo, viu, João? Tá, parabéns aí pela Eu que entrevista. agradeço, o prazer foi meu também. Mais uma vez, boa noite a todos aí. Foi um prazer. Tá, igualmente. Inclusive, você recebeu abraços aí também de todos os seus amigos aí, a Angela Estou vendo Camila, aqui, Alberto Alonso, depois eu vou ligar etc. para eles, Tá senão bom? aqui vai ficar Tiago um Carmona. encontro de amigos aqui. Olha, um abraço carinhoso para Tá vocês, bom. viu? Obrigado. Um abraço, obrigado mais uma vez, Tchau, viu? tchau, pessoal. Até Um logo. abraço a todos. Tchau.